Fala investidores e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o nosso assunto é fundos imobiliários, até porque a gente não cansa de falar dos fundos, é sempre muito bom, tem muito assunto pra gente comentar aqui. E depois do último vídeo que eu soltei aqui pra vocês, onde eu falava sobre 4 fundos imobiliários que na minha opinião ainda estavam baratos, hoje a gente vai falar aí sobre algumas dúvidas que surgiram no decorrer desse vídeo. E teve um comentário bem interessante da Regina, onde ela perguntou: Álvaro, faz um vídeo mostrando onde a gente entra para ver os inquilinos de um fundo, os imóveis que eles têm. E essa é uma dúvida de muitos acabam investindo aí apenas por indicação e não avaliam o fundo imobiliário onde você está colocando o seu dinheiro, mas é muito importante fazer uma análise antes. Se você está investindo em fundo imobiliário, uma das coisas mais importantes é o portfólio, é os inquilinos, é a localização. Então hoje eu quero mostrar tudo isso para vocês. E a forma que eu vou mostrar aqui para vocês é a forma mais simples, é que todo mundo deveria fazer antes de comprar um fundo imobiliário. Mas antes da gente entrar no nosso conteúdo, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, a deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Não vale só se inscrever, tem que ativar o sininho porque o YouTube te avisa. Se você já é inscrito no canal, aproveita e vê se o sininho está ativado. Se não tiver, já aperta aí, porque tem vídeo aqui toda terça, quinta e também aos domingos. Fazendo isso, o YouTube te notifica de todos os vídeos e você não fica por fora de nenhum dos nossos conteúdos. E já entrando direto aqui no nosso assunto, onde a gente busca essas informações? Onde eu preciso entrar para saber quais são os inquilinos, quais são os imóveis e mais algumas informações que você consegue filtrar. Para isso, existem praticamente 2 caminhos. O primeiro, que eu mais gosto, é acessando o RI, que é o site de relação com os investidores. Todo fundo imobiliário, toda ação tem um site de RI e dentro desse site a gente consegue pegar muita, mas muita informação mesmo. E eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui através do meu computador, mas lembrando que você pode acessar do seu celular, do seu tablet, onde você conseguir a internet e tiver qualquer tipo de dispositivo, você consegue acessar. Eu vou dar um exemplo aqui de um fundo imobiliário de logística, que é o XPLG11. Então o que a gente vai fazer? Para ir no relatório, a gente vai digitar o código XPLG11 e a gente vai dar espaço e vai digitar RI. Esse RI significa a relação com os investidores. Quando a gente geralmente faz isso, o primeiro site que aparece já vai ser onde tem o relatório do fundo. Então a gente vai clicar aqui. Pode ver que ele já nos levou aqui ao site da XP, porque a XP é a gestora desse fundo imobiliário. E aqui em cima, nessa barra, a gente consegue ver que tem informações sobre o fundo, sobre a gestão, a administradora, a governança, informações de RI, mas a gente precisa olhar os resultados. Então a gente vai ir nessa parte de resultados e a gente vai clicar aqui em relatórios mensais de resultado. Geralmente, todo site de RI ele vai ter essas abas. A gente sempre precisa ir nos resultados, porque lá a gente consegue algumas informações bem detalhadas. Pode ver que quando abriu aqui o site, nós temos o último resultado, que é o resultado do mês de agosto. Então vamos clicar aqui e ele já vai dar todo o relatório que a gente precisa. E já no início aqui do nosso relatório, eles já falam qual que é o objetivo desse fundo imobiliário, que no caso aqui é oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial na área de logística e industrial. Então esse é um fundo imobiliário que ele é mais voltado aí para galpões logísticos. E a gente quer saber quais são os inquilinos desse fundo. O que a gente vai fazer? A gente vai descer aqui porque tem muita informação, a gente consegue fazer uma análise completa. E a gente vai tentar olhar aqui por portfólio. Então aqui nós temos a parte de portfólio, mas aqui ainda não está falando quais são os inquilinos, aqui está falando quais os tipos de ativo. Então esse imóvel está aqui, 90% do investimento são realmente imóveis, 7% em cotas de outros fundos imobiliários, 3% em aplicações financeiras, mas eu quero saber quem são os inquilinos. E está aqui, portfólio, locatários. E a gente consegue ver que dentro desse fundo imobiliário, quem são os clientes, os locatários? Via Varejo, 13% do portfólio, Leroy Merlin, Renner, Mercado Livre, Grupo Pão de Açúcar, Mobile, B2W e outros. No caso, olhando esses locatários, a gente vê que são grandes empresas. E se fosse para eu dar um raio-x sobre esses inquilinos, onde eu veria um ponto aí de atenção? Na Via Varejo e no B2W. B2W porque é o grupo da Americanas. A Americanas, como todos sabem, passa por maus momentos e às vezes esse 7% aí estando alugado para Americanas pode ser que traga algum risco. Mas a gente sabe que independente do momento que a empresa está passando, eles precisam armazenar ali os produtos que eles têm, eles precisam dar vazão. Se eles não quiserem quebrar, eles precisam continuar a operação. Então, esses galpões logísticos, eles acabam sendo fundamentais mesmo para empresas que estão passando por dificuldade.
No caso da Via Varejo também, ela passa por momentos difíceis, mas a gente olha aqui que são grandes empresas os locatários desse fundo. Aqui ao lado a gente consegue ver que também mostra qual o setor de atuação dos locatários. Então o fundo, ele não mostra só pra gente quem são os inquilinos, ele mostra também onde eles atuam. Então a gente consegue ver aqui que 60% é comércio varejista, 13% material de construção, 6% comércio e distribuição de alimentos, 4% logística e 18% outros. Então olha que legal, você vai investir no fundo imobiliário, você sabe que ele é de galpões logísticos. Você entra no site que é totalmente gratuito, você acessa o relatório, você sabe quais são os locatários que estão dentro daquele fundo, você sabe quais são os ramos de atuação de cada um desses locatários. Depois de ler essas informações, você já consegue ter uma previsão ali se esse fundo imobiliário ele é um fundo imobiliário interessante para você começar a investir ou não. E aqui dentro desse relatório, pessoal, a gente não consegue só ver os inquilinos, a gente não consegue só ver quanto de dívida um fundo tem, a gente consegue ver muitas outras informações. Um exemplo, a diversificação regional do fundo imobiliário. Então você quer saber onde estão esses imóveis? A gente consegue ver aqui, ó, onde eles estão distribuídos. Então a gente vê que tem um pouco aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a maior parte em São Paulo, a grande maioria desses fundos imobiliários que são de galpões logísticos, grande parte desses centros de distribuição eles estão em São Paulo. A gente vê aqui que tem também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem até em Pernambuco. Então a gente consegue ter um overview aqui de todas as regiões de atuação. E como no comentário da Regina ela também perguntou como saber os imóveis que tem dentro do fundo, nesse mesmo relatório a gente consegue ver isso. Então descendo aqui a gente consegue ver que, ó, ele dá uma foto com as informações de todos esses galpões logísticos. Então a gente consegue ver aqui, ó, qual a participação desse galpão dentro do fundo. A gente consegue ver aqui o pé direito, qual o tamanho do pé direito desses galpões, qual a área construída. Então a gente consegue ver detalhadamente cada um desses imóveis. E isso, pessoal, ele não serve só para esse fundo imobiliário, ele serve para qualquer um. Todos os fundos imobiliários vão ter uma parte lá no site de relação com o investidor, onde eles disponibilizam. Isso daqui é obrigação deles distribuírem para que todos os investidores consigam ter acesso e com isso tomar decisões aí mais assertivas olhando as informações do fundo. Mas como eu falei anteriormente, você não precisa fazer só olhando os relatórios. Tem outras formas que são através dos sites. Para isso eu utilizo alguns sites. Eu gosto bastante do Funds Explorer, também tem o Status Invest e tem o Investidor 10. Todos esses sites você vai conseguir pegar as informações principais do fundo. Deixa eu mostrar aqui na prática para vocês. Abri aqui, ó, o Fund Explorer, eu estou aqui no fundo imobiliário HGLG11. Esse é um fundo muito conhecido, é um dos fundos que mais tem liquidez aí no mercado. E quando a gente olha, a gente desce aqui na aba do fundo imobiliário, a gente consegue ver que aqui na parte de baixo ele vai estar indicando para a gente quantos ativos esse fundo tem dentro da carteira. Então aqui ele já mostra um resumão, ó, 20 ativos em 5 estados. E aqui também mostra o nome desses ativos, a gente consegue ir passando aqui e vendo. Pode ver que é uma forma bem resumida, a gente não tem as fotos dos imóveis, a gente não tem tantas informações quanto se a gente acessar o RI, mas é possível ver por aqui. Olhando pelo Status Invest também a mesma coisa, ele vai trazer todas as informações sobre o fundo imobiliário e descendo, geralmente está lá no final, a gente consegue ver também o portfólio. Então, ó, o Status Invest ele já mostra de uma forma diferente, ó. Ele já mostra a distribuição por estado, o vencimento dos contratos, quais que são os indexadores do contrato e a gente consegue ver aqui também algumas outras informações. E quando a gente vai para o Investidor 10 não é diferente. Lá no fundo a gente também tem onde são esses imóveis. Então a gente consegue dar uma olhada aqui. Pode ver que aqui a gente consegue ver quantos imóveis, quais são os estados, mas aqui a gente já não consegue ver os locatários. Então quando você quer mais informação, você quer ir mais a fundo na sua análise, eu recomendo que vocês entrem no RI da empresa. Lá no RI do fundo você vai conseguir pegar todas as informações no detalhe. Para mostrar para vocês como a gente pode ir mais a fundo aí nas nossas análises, eu abri aqui o RI do HGLG11
bons, então entrei no site aqui da relação com os investidores e quando a gente vai olhar os imóveis, olha que interessante aqui, pessoal. Vou descer aqui embaixo e aqui a gente tem todos os imóveis, né? A gente tem nas regiões de Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro e aqui a gente tem esse imóvel aqui, esse ativo que é o HGLG de Betim. Eu vou clicar nele. Quando eu clico nele, ele vai me passar várias informações. Ela vai me passar área bruta locável. Essa é uma sigla que vocês vão ver muito. Geralmente está como ABL, área bruta locável. É todo o espaço que o fundo tem ali disponível para locação. Então a gente consegue ver tudo. Ficha comercial do imóvel, a gente consegue ver todas as fotos aqui detalhadamente. E aqui a gente consegue ver a tese de investimento. Então o fundo imobiliário ele vai explicar para a gente o porquê ele investiu nesse imóvel, porque ele adquiriu esse imóvel para dentro do fundo imobiliário. Então tem toda a explicação. Às vezes esse fundo imobiliário ele está ali numa região que é estratégica para distribuição, é uma região que é muito procurada. Então a gente consegue ver até isso. Digamos que você investe num fundo imobiliário e ele adquiriu um imóvel. Você entra no relatório e você consegue ver o motivo dele ter adquirido esse imóvel. Então, se você quer ser um investidor aí mais consciente e ficar por dentro de tudo que está acontecendo, comecem a acessar os relatórios de relação com os investidores que vocês vão ver. Vocês vão aprender muito, abre a mente e agrega bastante aí no conhecimento seu como investidor. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter respondido aí a dúvida da Regina e essa é uma dúvida de muitas pessoas, como analisar os fundos imobiliários. Então, quer saber quais são os inquilinos? Utiliza essa forma, entra no RI, acessa os relatórios que com certeza vocês vão entender muito mais sobre os fundos imobiliários que vocês estão investindo. E se esse vídeo foi útil para você, te ajudou de alguma forma, a única coisa que eu peço é deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem vídeo toda terça, quinta e também domingo aqui no canal. E espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, pessoal. Até uma próxima, um abraço e valeu!